Estamos aí no livro de Deuteronômio. Nós estamos fazendo um panorama do Velho Testamento. Já passamos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, agora Deuteronômio. Essa parte aqui nós já passamos, olha. Falamos sobre o título, o nome do livro. Falamos sobre seu nome em português, da onde que veio. Conteúdo do livro, nós também já passamos por isso aqui. Autor e data, também já falamos. Estamos aqui nessa parte do esboço de Deuteronômio. Na verdade, esse esboço, irmãos, estamos aqui só mencionando, porque não dá para fazer, né? Porque suponhamos o seguinte, vamos fazer o esboço da primeira parte, aí já não seria um panorama, né? Aí vamos, primeira parte, vamos ler do 1 até o 3, 29. E aí, até que aqui é possível. Agora vamos ao segundo aí, ó. Do 4... esse aqui ainda está no primeiro ainda, né? Até o 4:43. Aí o segundo, veja para os irmãos verem aqui, ó. Entra até o capítulo 12, né? Então aí a leitura seria praticamente impossível. Então vamos ver. Nós falamos, irmãos, aqui nós entramos aqui nessa primeira parte do esboço. Vamos estar. Da primeira parte é o primeiro discurso. Lembra que tem 3 discursos de Moisés? Então, dentro do primeiro discurso de Moisés, ele vai orientar as pessoas de forma graciosa, né, da parte da graça de Deus, em Horebe até Moabe. Então ali ele vai estar fazendo, então, eles vão de Horebe até Moabe, e ali Moisés vai estar fazendo esse discurso ali, e vai estar falando essas coisas aqui, olha, do capítulo 1 até o 3, 29. Seria interessante, irmãos, acho que eu vou mandar isso para vocês fazerem a leitura, né? Então vamos ver como é que eu faço para mandar no grupo da igreja, tá bom? Eu vou mandar para vocês fazerem a leitura de Deuteronômio. E vocês fazendo a leitura com esse esboço, talvez vai dar para vocês terem uma compreensão melhor. Então vocês vão lá, vou ler do 1 até o 3, 29. Vocês vão saber que então aqui eu vou estar orientação graciosa de Deus, de Horebe até Moabe, certo? Então, orientação graciosa. Apesar de que já algumas Bíblias já têm um título, né? Algumas Bíblias têm os títulos lá que te ajuda, né? Muito bem. Lembrando que nós falamos a respeito de que ele escreveu e ele falou, fez esse discurso por causa que era uma nova geração. Os irmãos estão lembrados? Eles estavam perto lá para entrar e possuir a terra. Então eles falaram, vamos mandar 12 espias para ver como é que é a terra. Como é que é, para fazer os relatórios, tudo, para ver o que nós fazemos. Só que quando eles voltaram, os espias voltaram, eles viram que a terra era boa, que tinha, para vocês verem aqui o tamanho que a terra era boa, tinha um cacho de uva, que tinha ser carregado por homens. Por mais de por homens não era um cacho de uva, a gente pega um cachinho de uva assim hoje, né? Então não sei, o cacho de uva para ser carregado por 2 homens, você precisa de uma uva bem grande, né? Tamanho quase que um de melão, né? Não sei. O cacho de banana, por aí, né? Então era muito grande. Então é o seguinte, então a terra era fértil, então dava muita... Só que eles não viram só coisas boas ali, eles viram que as cidades eram fortificadas, eram fortalezas, eles viram que os habitantes, tinham muitos habitantes guerreiros ali, e que eram gigantes, pessoas enormes.
Então imagina a pessoa lá, na estatura normal hoje. Estatura normal hoje, né? 1,70 m, 1,80 m e tal. E se você vai enfrentar uma pessoa de 3 metros, você é baixinho. Mesmo que você tem 1,80 m, né? Você vai entrar uma pessoa quase 3 metros, você é baixinho, certo? Então, e forte, né? E experimentado na guerra. E eles viram tudo isso aí e ficaram com medo. Bom, tudo bem, ficar com medo é uma coisa natural. Todos nós, como vemos o perigo, a gente fica com medo. O grande problema não é você sentir medo. O problema é você se acovardar diante do medo. Certo? Então, se você se acovardar diante do medo, você não enfrentar o medo e resolver, aí que foi o grande problema deles. Então, dos 12 espias, 10 se acovardaram, certo? Ficaram com muito medo e ficaram desanimados. Só que o pior ainda foi que eles não somente ficaram eles desanimados, eles ficaram calados, falaram assim, olha, fala você, Josué e Caleb, vocês dois aí, o que vocês acham? Fala vocês. Não, eles começaram a desanimar o povo, desanimar o restante das pessoas. Começaram a falar assim, nós somos como vermes nas mãos perante eles, nós não somos nada, nós vamos ser derrotados, e começaram a desanimar o povo. Uma pessoa, um exército, que estava pronto para ir para a batalha, você chegar lá com medo, ou então você tem que chegar lá com toda a coragem, acreditando que vai vencer. Primeira coisa é isso, certo? E eles fizeram isso. Então o que acontece? Aí Deus mesmo tomou a providência. Vocês estão com medo porque vocês não confiaram em mim. Então o grande problema do homem é que não olha, ele não vê, não olha para frente e não olha para trás. Quando a pessoa se acovarda. Olhar para trás, por quê? Ele vai ver a história do que Deus já fez. Certo? A história deles não é a história completa que nós já conhecemos hoje, mas a história que eles tinham lá já era o suficiente para eles confiarem em Deus. Então eles estavam escravos na terra do Egito, Deus tirou-os da terra do Egito, mandando 10 pragas, certo? Eles saíram de lá e despojaram os egípcios. Eles falaram, pode pedir o que vocês quiserem que eles vão dar. Eles saíram de lá com muita riqueza, aí foram embora, chegando lá perto do Mar Vermelho, eles não tinham outra saída, o faraó se arrependeu, estava correndo atrás deles. Deus abriu o Mar Vermelho para eles passarem em terra seca. Eles começaram a passar. Se Deus não tivesse interferido, o que ia acontecer? O exército de faraó ia encontrá-los. Mas o que aconteceu com as rodas dos carros? Começaram a emperrar. Eles não conseguiam, não avançavam de jeito nenhum. Daí, a hora que eles descobriram que Deus estava contra eles, né? Descobriu não, Deus já devia saber, né? Mas já era tarde demais. Aí o povo de Israel já tinha passado e as águas vieram sobre os soldados egípcios e faraó, certo? Então, aí depois, Deus colocou sobre eles, sempre estava sobre eles, porque eles estavam entrando no deserto. Então, de dia tinha uma coluna, uma nuvem, né, uma nuvem que realmente os cobria do calor intenso, e de noite uma coluna de fogo que os protegia do frio. Uma nuvem pode ser, assim, ó, uma nuvem pode ser até natural, mas uma nuvem no deserto é sobrenatural, não é? E depois de uma coluna de fogo, né? Então, eles estavam debaixo dessa nuvem. Ali já estava o próprio milagre de Deus. Era bem recente, exatamente. Certo? Então, aí o que acontece? Então, eles ficaram todos com medo, todo medroso. Deus falou assim, vocês estão dizendo, eles falaram o seguinte, olha, você trouxe e começaram a blasfemar, pior ainda, né? Começaram a blasfemar. Você trouxe a gente para aqui, esse deserto, lá no Egito não tinha sepultura suficiente, trouxe para cá para nos enterrar aqui, nós, os nossos filhos.
Esse foi uma afronta pior. Ele falou assim, olha aqui, os filhos que vocês falaram que iam ser enterrados aqui, eles vão entrar. Mas vocês não. Todo mundo que tem 20 anos para cima vai morrer aqui no deserto. Todos que tinham 20 anos para cima morreram no deserto. Por causa deste evento. Tudo bem, então agora passaram aqui, já tinha, Deuteronômio que já tinha passado esses 40 anos que eles iam ficar dando volta ali no deserto. Então, eles poderiam ter entrado há 40 anos atrás, mas por causa dessa incredulidade, ficaram ali 40 anos andando no deserto. Então, tinha findado os 40 anos. Já eram para possuir a terra. Eles já tinham conquistado parte ali no Transjordânia antes de atravessar o Jordão. Então já tinha conquistado vários povos, alguns povos, né? Não vários, alguns povos ali. E nós vimos que ali depois herdou ali daquela parte Rúben, Gade e meia tribo de Manassés. 2 tribos e meio ficaram ali na Transjordânia. E os outros demais iam atravessar. Só que aquele povo que estava lá não tinha conhecimento da lei do Senhor. Então, ou tinha só quando os pais falaram, etc. Tal. Então Moisés viu que deveria passar para eles. Então ele faz isso em 3 discursos, certo? Então ele começa a falar sobre passar todas as coisas da lei do Senhor, inclusive vai repetir aqui os mandamentos, várias coisas que foi falado, já foi falado lá em Êxodo, Números, Deuteronômio, a maioria já tinha sido falado, então aqui ele está repetindo, tá? Estas são as palavras, né? Então ele está repetindo as mesmas palavras que foi dito, porque aqui era uma nova geração, certo? O aprendizado para nós é o seguinte, não adianta você conhecer Deus, você saber quem é Deus, se você não transmitir as novas gerações para os seus filhos e os seus filhos para transmitir para os seus netos e assim por diante, esse conhecimento vai ficar só com você. É importante que você passe e repasse, certo? E viva e passe para os seus filhos. Então é responsabilidade nossa, especialmente do homem, né? Então Deus vai cobrar de nós como sacerdotes ou somos sacerdotes do lar, nós somos pessoas que tem que estar intercedendo entre nós e Deus. Claro que todos os salvos são sacerdotes, certo? Até as mulheres também são. Certo? O ensinamento bíblico é que todos os crentes são sacerdotes, certo? Não é o mesmo sentido lá do sacerdócio lá da Levítico lá não, certo? Mas nós somos sacerdotes, nós podemos entrar na presença de Deus diretamente, qualquer um de nós podemos. Tanto homem como mulher, criança que se converteu também, pode entrar na presença de Deus. Portanto, quando seus filhos se convertem, eles podem entrar na presença de Deus e Deus ouvir eles na mais tenra idade, seja quantos anos eles tiverem. Por isso, nós devemos ensinar nossos filhos a orar, certo? Deus ouve a oração dos nossos filhos, mesmo se eles forem ainda incrédulos. Você já acha que Deus ouve? Todo mundo concorda? Qual a prova bíblica? Temos uma prova bíblica. Qual que é isso? Não era uma criança que Deus ouviu. É um adulto que era incrédulo. Esse. Não era totalmente incrédulo, mas ele não tinha totalmente nem a palavra. Mas ele não conhecia Cristo tudo, né? Eu falo por mim mesmo, pastor. Mesmo eu aceitar Jesus, eu sei que Deus ouviu muito minhas orações. Deus ouve as orações, sim. Não tinha aceitado ainda. Uhum. Isso é importante saber, porque nós não somos exclusivistas, ou seja, Deus só nos ouve? Não. Glória a Deus que Deus ouve todo mundo. Uma pessoa que está lá, e exatamente isso. Às vezes Deus chega a pessoa ficar naquela circunstância, exatamente para ela chegar, ela tem que confessar a Deus, não tem? Ela tem que crer no coração e confessar que Jesus é Senhor.
Se ela creu no coração, para ela confessar, certo? Então aí Deus vai fazer a obra na vida dela, né? E no caso de Cornélio, ele realmente ele era temente a Deus. A Bíblia fala que ele já era temente a Deus, certo? Então, o ser temente a Deus não é sinal então de conversão, certo? Temente a Deus, o que é? A pessoa que não quer pecar contra Deus. Exato. Então, mas nós estamos estudando à noite que tem que ter conhecimento, para ser salvo tem que ter conhecimento exato da doutrina da salvação, tem que ter conhecimento exato de Deus, certo? O problema dos gentios, dos judeus, é que eles não tinham conhecimento exato, certo? Porque daí o versículo que nós vamos estar estudando hoje à noite fala assim, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Fim da lei é Cristo. Não é que a lei acabou. Não, a lei não acabou. A lei permanece porque os homens precisam da lei para saber o parâmetro de Deus. Você quer viver para agradar a Deus? Esse aqui é o parâmetro. Ah, mas eu não consigo. Tudo bem, você não consegue, mas aí o evangelho é apresentado. Mas Cristo pagou por você. Cristo fez tudo por você. Você crê nisso? Creio. Aquele que crê é salvo. Entende? Então, a lei permanece. Mas por que Cristo é o fim da lei? Quando que fala o fim da lei? Eu também, né? Porque estava lendo a palavra, Deus mandou alguém para... Exatamente. O eunuco também. Muito bem, mandou alguém para explicar, né? Ok. Muito bem. Eu não vou falar mais não, porque senão vocês não vêm à noite, porque eu já preguei à noite agora, né? Então, só para vocês ficarem curiosos. Hã? Amém. Muito bem. Então vamos lá. Então nós já vimos isso aqui. A escolha da cidade de refúgio, está tudo nessa parte aqui. Continuando. As leis pelas quais Israel deve viver. Os mandamentos básicos. Então nós não vamos estar repetindo, porque que o pastor já passou por isso quando ele estava estudando Êxodo. Então ele já falou dos mandamentos, já falou do decálogo e o amor de Deus que devem ser ensinados à posteridade. Então aqui a diferença é que eles vão ensinar, o Moisés está ensinando, fala assim, olha, e aqui ele dá essa ênfase que não foi dada lá em Êxodo. Então vocês vão ensinar isso à posteridade. Vocês vão ensinar isso para as novas gerações. Então, gente, a melhor forma de evangelismo é você, primeiramente, viver a vida cristã. Você seja o exemplo. Você é o exemplo. Certo? Exemplo em quê? Em que área? Em todas as áreas. Certo? Você é exemplo de vida, você é exemplo de amor, você é exemplo de honestidade, você é exemplo da verdade, você é exemplo da reverência, do temor a Deus, você é exemplo da obediência, você é exemplo da confiança que você tem em Deus, certo? Da fé que você tem em Deus, da esperança em Deus. Então nós temos que mostrar essa esperança hoje, agora. Veja bem, nós estamos passando no país momentos difíceis. Nós estamos com um governo que é muito difícil você tá vendo uma perspectiva de futuro. Porque o objetivo dele é destruir o país para depois ele fazer súditos que ele vai dominar sobre eles com mão de ferro. Esse e vão ser ditadores, como eles fizeram em outros países. Esse é o objetivo desse governo. Então, e aí a esperança? É muito importante eu não perder a esperança. Certo? Deus tem um objetivo. Então, primeiramente, o objetivo de Deus. Qual que é o objetivo de Deus? Bom, Deus talvez o objetivo, espero que esse seja o objetivo de Deus, mas seja qual for, devemos estar preparados. Talvez ele deixou claro o mal iminente para a gente
tomar posição agora e o povo acordar, porque nós estávamos dormindo, né? Nós acordarmos e o povo brasileiro já acordou, já sabe agora essa diferença. Antigamente não, nós não sabíamos. Ou então Deus quer trazer juízo sobre este país, que é mais do que merecido. Nós como nação, temos pecado contra Deus. Somos merecedores do juízo de Deus. Como nação, irmãos. Não é julgando pessoas individuais, não. Certo? Então, como nação, nós merecemos o juízo. A igreja tem que fazer o que hoje? Orar a Deus. Tenha misericórdia. Mas o plano dele já está estabelecido. E nós vamos orar para que Deus use de misericórdia para conosco. Certo? Então, eu tenho que ser exemplo de fé e de esperança. Então, nesse momento é o momento de eu mostrar a esperança. Vamos, olha, Deus, e se Deus permitiu o juízo, que é o pior de todos, Deus vai nos dar a graça de vivermos e sobrevivermos mesmo diante do juízo. E se morrermos, vamos morrer com Cristo, não vamos negar Jesus, não vamos negar a Deus, não vamos negar a nossa fé, mesmo diante de ameaças. Certo? Deus vai nos dar a graça. Certo? Nós que ficarmos aqui, certo? Porque muitos talvez Deus quer que a pessoa saia do país. Aqueles que tiverem condições, se permanecer esse governo, aqueles que tiverem condições, vão sair. Provavelmente. Mas alguns não. Certo? Alguns vão ter que ficar. Muito bem. Então essa é a nossa esperança. Então, em primeiro lugar, seja fiel a Deus, mostre essa fé. Em segundo lugar, ensine. Ensine a criança no caminho que deve andar. Mesmo quando for velho, não se desviará dele. Certo? Isso é importante. Esse é um bom exemplo, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Quando for velho, não se desviar dele. Depois eu vou pensar nisso. Bom, vamos lá. O Decálogo falou a firme obediência e a lembrança constante e grata da maneira de Deus tratar seu povo. Irmãos, gratidão como Deus nos trata. Gratidão. É isso que Moisés estava ensinando às pessoas. As pessoas daquela geração lá que morreu no deserto, elas foram muito ingratas. A incredulidade é uma forma de demonstrar a minha ingratidão. A murmuração é uma forma de mostrar ingratidão. E eles fizeram isso, foram incrédulos e murmuraram. E acharam o que Deus estava dando, só porque estavam lá no deserto, né? Mas não estavam vendo que Deus estava protegendo eles do calor, protegendo eles do frio, que Deus estava... eles não tinham ainda percebido que a roupa deles não envelheceram, os sapatos não envelheceram, a mão de Deus estava sobre eles. E eles não perceberam nada disso, certo? Então muitos deles não perceberam e não puderam dar graças. E a gente também está debaixo das mãos de Deus. Irmãos, olha a chuva que teve. Olha, Deus está dando sempre chuva, calor, frio. As estações estão vindo diariamente, sempre, todo ano está vindo. Não nos falta chuva, não nos falta nada. Não nos falta alimento. E só vai faltar alimento se o governo realmente começar. É o homem que atrapalha, não é a bênção de Deus. Deus providencia. Aí dependendo do governo pode faltar sim. Mas aí é porque é juízo. Certo? Mas aí nós temos que ter esperança. Mesmo que falte, aqueles que ficarem, Deus vai dar graça de sobreviver. Tá certo? Então, meus irmãos, gratidão é um ensinamento que eu preciso ter aqui. E o livro de Êxodo, de Deuteronômio, vai nos ensinar isso.
Leis pelas quais Israel deve viver, estatutos para o culto e para a vida santificada. Já foi tratado disso, né? No livro de Êxodo. Então nós não precisamos entrar em detalhes de novo. Então o culto genuíno, salvaguardar as necessárias contra a idolatria. Então, irmãos, ele deu específico coisas sobre o culto, como é que deve ser, e como é que a pessoa pode ser isso, você está aqui. Como é que o povo pode ser salvaguardado da idolatria? Como é que alguém pode ser protegido da idolatria? Certo? Então isso é muito importante. Deus queria que o povo se salvaguardasse da idolatria. Como é que eu não serei idólatra? Como é que eu não vou adorar outros deuses? A gente tem que estar sempre lendo a palavra e ficar sempre atento, porque dentro da palavra e ficar atento às coisas, porque se a gente não prestar atenção no ambiente que a gente está, se isso está acontecendo ou não. E principalmente o que eu estou por na frente do Senhor. Porque às vezes você está sendo idólatra com objetivo seu pessoal. Isso. Então a idolatria, irmãos, a gente pensa assim, a idolatria, não, eu não sou idólatra, na minha igreja não tem santo para me adorar, não tem nada, então eu não sou idólatra. A idolatria, ela é mais do que a pessoa se prostrar diante de uma imagem de escultura, é mais do que isso. Certo? A idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus ou ama mais do que a Deus. Certo? Então, um filho pode ser seu ídolo, um neto pode ser seu ídolo, né? Um marido, uma esposa, uma casa, um carro, qualquer um bem material, o dinheiro, né? O dinheiro pode ser a fonte de idolatria? Pode. Mas isso não quer dizer que só os ricos estão sendo tentados nisso. Tem pobres que são avarentos, muito avarentos, certo? Tão avarentos que eles fazem? Alguns se tornam o quê? Estelionatários. Não vai ganhar dinheiro honestamente, não. Porque se a pessoa é avarento, mas ele vai ganhar o dinheiro dele honestamente, tudo bem. Quer dizer, está ruim, né? Porque ele está fazendo por motivo errado, né? Então, eu querer ganhar dinheiro não quer dizer, isso não é pecado, não, gente. Certo? Aí o problema é eu colocar meu amor ao dinheiro. Quer dizer, essa é a coisa mais importante da minha vida. Certo? Aí eu deixo de vir aos cultos por causa disso. Eu deixo de fazer as coisas de Deus por causa disso. Aí sim, é isso aí que é o problema. Porque a Bíblia coloca sempre nesse sentido que se a pessoa tem condições lá, quando fala lá em 1 Coríntios, né? Assim, está falando da escravidão. Se você pode deixar isso, deixar de ser livre, seja livre. Certo? Nós não estamos em tempo de escravidão, mas muitas vezes nós somos escravos do sistema, né? De qualquer forma, você pode se libertar, pode estar livre, você pode conseguir ganhar o dinheiro bem, então você aproveita a oportunidade. Mas esse não deve ser o seu ídolo. Assim como também um filho, um neto, uma neta, ou bens, né? Um pai, a mãe, né? Seja qual for, não pode ser meu ídolo. A Bíblia fala assim, olha para você ver a expressão que a Bíblia usa. Se alguém amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E outra vez, se alguém não pegar a sua cruz, siga-me. Tem outra passagem que eu estou tentando lembrar aqui que fala assim: se alguém a palavra é bem forte, se alguém não odiar pai e mãe, não é digno de mim. Não é que ali está ensinando eu odiar. Está dizendo o seguinte:
que meu amor a Deus comparado com o amor àqueles é muito maior, é a proporção. Então quis mostrar aqui a questão da proporção ali do amor. Não é que, muito pelo contrário, a Bíblia manda a gente amar os pais, e respeitar e amar, certo? Eu tenho que interpretar de acordo com o contexto. Então, no sentido é amar menos, o sentido ali, certo? O sentido ali é amar menos. Então, isso é muito importante, tá? Só para dar um exemplo, é o seguinte. Suponhamos o seguinte, estamos num tempo de perseguição. Porque tem muitas pessoas que querem controlar até o que você pensa, certo? Muitos governos, ele quer dominar você a tal ponto de controlar o que você pensa e o que você acredita. Então, para eles é vitória se você professa que crê em Jesus, eles vão querer te obrigar, você tem que negar Jesus. Nega Jesus, senão você vai ser morto. Tudo bem? Você vai dizer, não vou, então eu vou ser morto. Tá. Quando você ameaçou você está pronto a entregar a sua própria vida. E agora, se ameaçar um filho, se ameaçar alguém que você ama, precisamos de graça, não precisamos nesse momento? Graça, porque se for pensar hoje, agora, nesse momento, mas a minha fé tem que ser tamanha a ponto de não negar e confiar que Deus vai proteger. Se o filho já é salvo, ele vai estar com Cristo. Deus proverá. É o que fez Abraão, né? A prova que fez Abraão, né? Deus deu a graça que ele. Então, mas olha, essa é uma questão, certo? Que realmente mostra o que é amar a Deus. A expressão lá de Mateus, eu vou dar de Marcos, que eu sei a referência. Marcos 12, 30 e 31. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo mandamento, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei, meus irmãos, se resume nesses dois mandamentos, é o que Jesus falou. Ser cristão é fácil? Eu vou dizer, ser cristão, viver como Deus está dizendo, é impossível para nós mesmos. É impossível para nós mesmos. Mas a Bíblia fala que nós estamos em Cristo. Eu não posso esquecer ali, irmãos, da doutrina lá de Romanos 6, da nossa união com Cristo. Tudo que é realidade em relação a Cristo é realidade em relação a mim. Eu morri para o pecado, eu morri para o pecado, assim como Cristo morreu. Eu ressuscitei para viver uma vida de vitória. Eu ressuscitei com Cristo para fazer a vontade de Deus. Agora a minha vida é em novidade de vida. Romanos 6 fala sobre isso. Eu não estou mais debaixo da lei, no sentido que a lei agora me domina. A lei não é mais um monstro diante de mim. 1 João fala que os seus mandamentos não são penosos. Não é uma coisa que eu faço, mas nossa, isso aqui está difícil. É muito impossível. Não. Sabe por quê? Porque aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador vai orar confiante, vai pedir a Deus e Deus vai dar ele a graça de fazer a vontade de Deus. E ele tem que entender o seguinte: ele já é salvo, ele não vai fazer para ser salvo. Ele vai se converter a Cristo, ter Cristo como o único, todo, suficiente Salvador, confiando que tudo que Jesus fez foi para ele ter vitória. Então nós não estamos mais debaixo da lei, de modo que ela se torna um peso para mim, de modo que ela me condena mais. Aquele que está em Cristo não há mais condenação. Esse é o ensinamento de Romanos 8. Romanos 8 ali dá várias provas ali de que realmente eu tenho a vitória em Jesus. Certo?
E que eu possa ter certeza da minha salvação. Que eu possa ter a garantia da minha salvação. De modo que eu possa ser grato diante de Deus, diante de tudo aquilo que Ele é. Então, eu tendo então esse conhecimento de quem é Deus, eu estou salvaguardado da idolatria, sabe por quê? Porque eu sei quem é Deus. Eu conheço Ele, conheço seu caráter, conheço as suas promessas. E quando Ele promete, Ele cumpre. Essa é uma vida de fé. Também Deus vai falar de regras tratando de comida, de sábados e dos dias de festa. Quando Deus fala de comida, ali tem aqueles alimentos ali que pelo Velho Testamento são proibidos, certo? Algumas igrejas pega aquilo ali ao pé da letra, tanto é que eles proíbem na sua igreja não pode comer carne de porco, certo? Porque é proibido, não pode beber café, certo? Eu não sei por quê, porque café também não é mencionado ali, né? Eu acho que não, porque não é mencionado, né? Então, mas, enfim, tem igrejas que chegam ao pé da letra. Mas qual que é o objetivo da lei? Por que Deus proibiu determinadas carnes? Qual que era o problema principal da carne de porco? Contaminada por vermes. Exatamente. Deus queria proteger seu povo, até na saúde. Então, aqueles animais imundos são animais que realmente poderiam estar trazendo contaminação, exatamente. Então, agora hoje, esses porcos criados em granja não tem isso, não tem perigo, né? Então, é assim que nós interpretamos. Mas esse não é o problema. Se aquela igreja lá não quer comer carne de porco, se você também não quiser, tudo bem. Isso aí não é essencial para o evangelho. Não é essencial, entende? Eu não posso trazer isso como uma regra, de se você comer carne de porco, você não tem salvação, porque a salvação é Cristo, é em Cristo. Não posso perder esse foco, certo? Você colocar, e você já coloca, no momento que você coloca uma regra, você está se colocando debaixo da lei de novo. Eu não estou mais debaixo da lei, tá? Não é que eu não vou cumprir a lei, eu vou cumprir a lei, mas em Cristo. Sabe que Cristo cumpriu por mim, aí eu, estando em Cristo, eu vou fazer aquilo que Deus manda, que é amar a Ele acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Esse é um aprendizado, viu, irmãos? É duas coisinhas simples? Não. É duas coisinhas. Nós não amamos a Deus daquele jeito, não. Nós precisamos aprender, certo? Certo? Muito bem. O segundo discurso, leis pelas quais Israel deve viver. Julgamentos, o tratamento das ofensas específicas, também já foi falado, a morte pela idolatria. Nossa, essa igreja está atrapalhando aqui, hein? Hã? Não precisa. Muito bem. Então, olha, Deus levava tão sério a idolatria que o pecado a condenação da idolatria era a morte. Certo? Por que Deus, mas Deus tão severo, não, como é que é isso? Por que Deus tinha essas coisas assim essas penalidades tão severas? Ó, penalidade pela bruxaria, pela falsa profecia. E ali, lembra do que eu falei, o verdadeiro profeta, define ali o que é um verdadeiro profeta. Mas qual que era a penalidade para esse grupo? Era a morte. A penalidade para um filho rebelde. A morte. Era difícil cumprir a lei, né? Quem ia entregar seu filho à morte? O Israel nunca cumpriu isso. Tinha aqueles lá que faziam umas promessas loucas, né?
próprio Saul, né? Falou assim, aquele que comer, seja lá quem for, vai ser morto. Aí o filho dele comeu. Ele ia matar o filho dele se não fosse o povo que evitou dele matar o filho dele. Então, são coisas loucas que tem assim, né? Mas olha, interessante na Bíblia é que ela não esconde o pecado daqueles que são os líderes, não esconde o pecado das pessoas. Porque o objetivo é mostrar exatamente quem é o ser humano e mostrar como nós somos. Mas também mostrar a graça de Deus. Então, o que Deus quis mostrar quando Ele deu pena de morte para vários pecados? E eu estou citando aqui, inclusive, para os filhos rebeldes. O que é um filho rebelde? Não é um filho que desobedece. O filho rebelde é um filho que você ensina e não quer, não está, e começa já a rebelião dele. Mais ou menos isso. Você já viu um filho que usa drogas, que fica dentro da sua casa? O que ele faz? Essa é a coisa mais terrível que existe. Uma pessoa que usa drogas, aí o que a pessoa faz? Ela começa com pequenos furtos, ela rouba dos pais, e depois começa a roubar os outros, e vai indo. E ela torna a vida da sua família um verdadeiro caos. Então aqui ele chamou hoje de doença, né? Ele chamou isso de doença, mas então, usando as palavras do mundo, fica doente tanto a pessoa e também a família, certo? A mesma coisa, bebida alcoólica. Quando tem alguém lá que é viciado em bebida alcoólica, certo? É terrível para a família inteira, certo? Então, Deus queria que o povo de Israel não tivesse essas coisas. A nação inteira fosse privada disso. O filho rebelde deve ser entregue. Mas essa lei já impedia de muitos filhos serem rebeldes, certo? Mas como que eu posso evitar que um filho seja rebelde? Ensinando os caminhos do Senhor, a palavra, né? Uhum. Deus fazer a obra, né? Exatamente. Então, olha, primeiramente, essa é uma das coisas que eu vou fazer. Primeiramente, sendo exemplo. Se você ensina, mas ele vê, meu pai está fazendo, a hora que ele puder pensar, né? Quando ele já chegar lá na adolescência, meu pai está fazendo isso, falando isso, mas ele não vive isso. Você faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Então, aquele filho vai se tornar rebelde porque ele está vendo os pais, e na fé dos pais, uma falsidade. Eu já vi gente falando assim, eu não vou mais naquela igreja, que todo mundo lá é falso. Quer dizer, todo mundo é falso? Todo mundo? Eu acho que a pessoa, ela tira a responsabilidade dela, coloca nos outros. Certo? Lá todo mundo é falho. Todo mundo peca naquela igreja. É verdade. Né? Sim, todos nós estamos lutando contra o pecado. Todos nós. Certo? Pode ser que tenha no meio algumas pessoas, alguém que pode ser falso? Pode ser. Certo? Como qualquer pecado. Mas se a pessoa descobre isso, tem consciência disso e passa a lutar contra esse pecado, não quer dizer que ela não é salva. Agora a pessoa usa isso que todo mundo é falso para justificar ela não congregar. Não pode. Não é por isso. Não é por causa disso. Porque a igreja é lugar de pecador. Então, você fala, todo mundo é falso. Então, eu não vou ficar lá porque eu não sou falso. Será que não? Então, será que eu sou melhor que todo mundo lá? Certo? Então, a pessoa não olha para o outro, mas não olha para si. Certo? Então, esse é o grande problema. Todo mundo é falso e você não é. Né? Você, estou falando a pessoa, né? Você é justo. Você é 100% certo.
Então, essa às vezes é a desculpa que muitos dão por ser desigrejados, né? Já ouviu falar dos desigrejados? Né? Muito bem. Então, mas a gente precisa porque é exatamente no meio de pessoas pecadores que nós podemos ser provados e provado o meu amor. Porque eu amar quem me ama é mais fácil. Agora, eu amar uma pessoa mais chata é mais difícil. Não é? Às vezes tem pessoas que Deus coloca na igreja que é mais chata. Tudo bem, é aquela pessoa que vai provar que eu amo, vai provar meu amor. Eu preciso amar essas pessoas também. Agora, muitos não toleram. Aquela pessoa muito chata, sair lá, vou sair por causa dele, por causa dela. Espera aí. Deus te provou, na primeira prova a pessoa caiu fora. Certo? Então é isso aí. Já pensou se você caísse fora na primeira chatice da sua esposa ou do seu esposo? Muitos caem fora de casamento assim, vai. Por quê? Todos nós em algum momento somos chatos, sim. Né? Uns mais do que os outros, mas é assim que acontece. Vai cair fora? A graça de Deus. Exatamente. Então, é a prova que Deus me dá para eu mostrar amor para as pessoas. Certo? Para as pessoas que às vezes eu considero chata. Sim, mas aí falou uma verdade. É difícil, mas não impossível, porque pela graça de Deus. O que Deus quer de nós? Que sejamos, então, tenhamos comunhão com Ele, que o busquemos força nele, busquemos o poder dEle. Ele quer que eu realmente tenha essas vitórias na minha vida. Certo? Porque se eu for viver na carne, ninguém pode agradar a Deus. Na carne não consegue. Na carne ninguém consegue. É verdade, exatamente. Muito bem. Então, entramos nisso para falar aqui da severidade, porque Deus queria trazer um povo bem santo, justo. Povo de Israel, só terminar essa parte. O povo de Israel, todo mundo era salvo? Não eram salvos. Não, estou dizendo como nação, como povo. Todas aquelas, porque aqui nós temos no Velho Testamento, nós temos uma nação. Né? Por isso que eu creio que é errado, lá os irmãos, quando ensinam lá, aquela doutrina ensina que o Velho Testamento, nós temos a igreja lá no Velho Testamento. Não creio assim. Nós tínhamos um povo que tinham pessoas salvas. Assim, as pessoas salvas, que havia pessoas salvas, mas da sua maioria não eram salvos, mesmo que tinham todas essas leis aqui que evitavam todos esses pecados. E Deus sabe que tanto que precisa ser justo para acabar com o pecado. Pensa um pouquinho lá que está acontecendo em El Salvador. Quem já viu o que está acontecendo lá em El Salvador? Ninguém está vendo? Não só El Salvador? El Salvador era o pior país, mais inseguro país da América Latina. Agora tem um presidente lá, Bukele, que ele foi severo. Aqueles traficantes, botou uma prisão lá e não tem esse direito, aqueles direitos humanos lá, não, eles não têm direito. Tem direito de ser obediente. Só isso. Só direito de cumprir a lei. Exatamente. Agora a próxima dele. Eu falei assim, olha, eu vi pessoas aqui
juntou todos os ministros dele, todas as pessoas que trabalham com ele assim, eu vi presidente antigo que tinha uma boa intenção e queria fazer a coisa certa. Mas muitos do seu governo estavam fazendo coisas erradas. E aí, ele caiu por causa disso. Eu não quero ser uma pessoa que vai ser preso por causa do que os outros estão fazendo. Então é o seguinte, nós temos um grupo aqui que vai investigar todo mundo. Seus meninos, vai investigar todo mundo. Vocês vão ter oportunidade, se você fez qualquer coisa no seu passado, ou se você está fazendo, você tem a oportunidade agora de confessar, de falar, procurar as pessoas que estão investigando e confessar. Se você confessar, sua pena vai ser mínima. Agora, se você não confessar, você provavelmente vai ser pego. E a sua condenação vai ser igual àqueles lá. Porque está acabando com a corrupção. Os direitos humanos, está todo mundo contra ele. Dos direitos humanos. Mas ele acabou com a violência, vai acabar com a corrupção. Tem outra forma a não ser severo? Ser duro? Não tem, porque essa corrupção, essas coisas, idolatria, tudo está no coração do ser humano. Então, somente assim pode acontecer. Não é que eu sou a favor vamos dizer assim, de pena de... Não, até que sou a favor de pena de morte, dependendo de alguns crimes, né? Não é por qualquer coisa, mas às vezes a pessoa tem que temer a morte. Mas lá eu acho que nem pena de morte tem, acho que lá todo mundo está naquela cadeia lá que é bem severa. Então, meus irmãos, por causa para trabalhar, para sustentar. Para sustentar e fazer com que ele seja errado para retribuir a sociedade. Agora, os prisioneiros vai brincar de fora. Exatamente. Então é o seguinte, irmãos, então a pessoa tem que pensar 1000 vezes antes de cometer um crime. Então, só para encerrar aqui essa parte, suponha o seguinte, a pessoa fez uma coisa errada, certo? Aqui no caso, assim, olha, se você tem direito de ficar calado, você tem direito de mentir. A pessoa tem direito de mentir. Toda pessoa que é pega fazendo, não fiz nada. Mas a lei tem que ser cumprida, é assim, tudo bem, você tem direito de mentir. Mas se você for pego na mentira, você vai ter mais 5 anos porque você cometeu perjuro. Que isso ia coibir a pessoa de mentir. Pode ser uma pena pequenininha, fez lá, uma lei de trânsito, passou o sinal vermelho. Não passei não. Passou não? Não passou não? Então 5 anos e 3 dias. 3 dias seria a pena que ele tivesse, se ele falasse a verdade. 5 anos é por perjúrio. Alguém ia descumprir a lei de trânsito? Ou se descumprisse, ele ia mentir? Então, a lei, irmão, a importância da lei não é para punir. A lei é para coibir o erro da natureza humana, para coibir as coisas erradas da natureza humana. Exato. A lei não foi feita para... Não é que Deus quer punir, quer matar, quer fazer isso, não. Ele queria uma nação santa, pura. Exatamente esse é o propósito. Tá bom? Oremos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Passamos aqui, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.